Tinha um amigo meu que dizia que fórmula é uma sigla americana. Tá? Fórmula, na verdade, vem de mula. Claro que são uma brincadeira, tá certo? Fórmulas são importantíssimas, tá? A gente tem que ter as fórmulas, a gente tem que ter as regras. Se a gente não tiver a regra, a gente não pode reduzir nosso conhecimento até contar com pauzinhos. Toda vez que eu vou fazer algum problema, eu vou chegar até agora, eu vou contar nos pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos pauzinhos. Você vai decorando as coisas. Decorar não é importante. Tem coisa que você decora. Tem fórmulas que você usa toda hora, você decora essas fórmulas. Agora, você não pode fazer a fórmula prestar um desserviço. Ou seja, a base do que a gente quer com matemática é que o cara consiga pensar matematicamente, abordar questões matematicamente, resolver problemas matematicamente. E as fórmulas e as regras não podem fazer exatamente o inverso, que é o que acontece com frequência. A gente acaba criando receitas de bolos de resolução. Essa receita de bolo é tudo que o aluno não deve ter. É claro que se ele chegar ao ponto de construir, pronto, eu sei como é que isso funciona, mas uma das coisas é a forma de falar, como por exemplo, pega esse 20 e joga para lá. Como é que eu pego 20 e jogo para lá, meu irmão? Ainda fala o seguinte, joga o 20 para lá e ele vai somando. Como pega o 20 e joga para lá e ele vai somando? De onde veio isso? Não, na verdade, o que a gente está fazendo é o seguinte, eu estou somando 20 aos dois lados. Lá de cá é 0, lá de cá é esse troço desse tamanho. Tá certo? Se duas coisas são iguais, somar coisas iguais às coisas iguais, a igualdade continua. Então, a forma de falar já é jogo, né? Porque, na verdade, quando a gente resolve uma equação, 2x mais 8 igual a, sei lá, 12. Joga o 8 para lá. Na verdade, tudo acontece como se eu pegasse o 8, jogasse para lá e ele fosse subtraindo. Tá certo? Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é 2x mais 8 menos 8 é igual a 12 menos 8. É o princípio de equivalência que me permite somar coisas iguais ou subtrair dos dois lados da igualdade, que eu permaneço com uma igualdade. Só que eu somo 8 mais 8, isso aqui corta. Então a gente pula essa linha aqui e funciona como se pega o menos 8 e joga para o outro lado. Tá certo? Mas não é isso que está sendo feito. Então, você não precisa passar por essa linha. Mas é bom falar. Tá? É bom na hora que estiver dando a matéria falar. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou somar 20 aos dois membros da igualdade. Porque ao somar 20 aos dois membros da igualdade, esse 20 vai desaparecer. Tá, e aqui vai ficar 0 mais 20. E eu fico com 2x menos 20, menos 20, igual a 20. Tem alguma coisa errada aqui? Igual a 20. Agora o que eu vou fazer? Jogo 2 para lá, vai dividindo? É claro que tudo vai acontecer como se eu pegasse o 2 e jogar para lá, vai dividindo. Mas isso é um ato mágico. Tá certo? Pega o 2 e joga para o outro lado. Como é que pega o 2 e joga para o outro lado, cara? O que eu vou fazer de fato é dividir os dois lados por 2. Se duas coisas são iguais, metade dessa vai ser igual a metade dessa. Tá? Dividindo os dois lados por 2, eu fico com 2, que multiplica 2x menos 20, igual a 10. Me conta aí. Outro clássico. Também com essa história de andar de trás para frente. Conhece o problema do meio-ovo? Não? Conhece o seu Malaquias? Seu Malaquias é dono da loja de aves e ovos da esquina. Tá? E um dia ele resolveu fazer uma promoção sui generis. Compre metade dos ovos à venda e leve meio ovo de brinde. Aí chegou um primeiro freguês e resolveu participar da promoção. E dá metade dos ovos que o senhor vende. Aí o senhor aqui, metade dos ovos eu não vendo, não. Eu vendo metade mais meio. Então, o cara pegou, levou metade mais meio. Tá? E o seu Marquês ficou lá feliz da vida com os ovos que sobraram. Aí chegou um segundo freguês.
segundo freguês chegou e pediu a mesma coisa. Me dá a metade dos ovos que o senhor tem aí. Então, a metade dos ovos eu não vendo. Vendo metade mais meio. Aí o seu Malaquias vendeu metade mais meio ovo. Chegou um terceiro freguês e fez o mesmo pedido. Então, me dá a metade dos ovos que o senhor possui. Eu falei, metade eu não vendo. Vendo metade mais meio. O terceiro freguês levou metade mais meio e o seu Malaquias ficou com uma dúzia de ovos que levou para casa e fez um belíssimo omelete. Quantos ovos tinha antes da primeira venda? Repetindo rapidamente, chega um primeiro freguês, seu Malaquias vende metade mais meio ovo, tá? Aí chega um segundo freguês, seu Malaquias vende metade mais meio ovo. Chega um terceiro freguês, seu Malaquias vende metade dos ovos que restaram mais meio ovo e ele acaba com uma dúzia de ovos. Descaradamente, esse problema pede também para andar de trás para frente, porque você está dando o resultado, uma condição final, o seu Malaquias ficou com uma dúzia de ovos e pede a condição inicial, tá? Quando tinha antes da primeira venda. Tá? É basicamente o mesmo tipo de problema. Tá, agora, cuidado com meio ovo, né? É claro que o meio ovo é um disfarce aí, ele não quebra ovos nenhum. O meio ovo é vendido por questões práticas para nenhum ovo ser quebrado. Ele dá nó na cabeça de vez em quando as pessoas usar meio, coisas. Nós vamos discutir alguns probleminhas, se Deus quiser, de hoje para amanhã, alguns problemas que você pega a gente no contrapé. O meio ovo pode pegar no contrapé. Vocês já escutaram, por exemplo, um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, em quanto tempo um gato come 2 ratos? Então, um gato e meio come um rato e meio. Esse problema eu dei no sábado, uma turma. A primeira coisa que eles me perguntaram foi, não pode, porque não existe gato e meio. Também não existe um aluno e meio para cada vaga na faculdade. Né? Gato e meio, rato e meio existe porque é uma proporção. Só que para a galera que quiser, isso não faz parte da nossa aula aqui, não, da nossa brincadeira, a gente vai preparar, mas um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, significa que um gato come um rato em 1 minuto e meio. Se um gato e meio come um rato e meio, a proporção é de 1 para 1. Tá? Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, então 10 gatos comem 10 ratos em 1 minuto e meio. Porque se não for, você arranjou uma forma fantástica de resolver o problema, tá? Se 50 homens comem 50 pratos de comida em 50 minutos, então um homem come um prato de comida em 50 minutos, porque cada homem está comendo seu prato de comida. Cara. Tá certo? Nós resolvemos um problema sério, porque daí você coloca uma firma, por exemplo, com 2.000 trabalhadores. 2.000 trabalhadores comem 2.000 pratos de comida em 2 horas. Um trabalhador come um prato de comida em 2 horas dividido por 2.000, ou seja, basta dar 30 segundos de intervalo que a refeição já está feita. Se um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, então um gato come um rato em 1 minuto e meio. Se um gato come um rato em 1 minuto e meio, um gato come 2 ratos em 3 minutos. O problema do gato é o gato e rato e meio pegando pelo pé. Do ovo também é alguma coisa parecida. O cara vende metade, seu Malaquias vende metade dos ovos que possui mais meio ovo. Metade dos ovos que possui mais meio ovo. Ele vende meio ovo exatamente para não quebrar, porque a quantidade de ovos que ele tem é ímpar. O cara tem 7 ovos, me vende metade dos ovos que você possui? Não. Metade eu não vendo. Por quê? Vou vender 3 ovos e meio? Cozinha um e corta. Ele vende metade mais meio. Agora vamos lá. Com quanto ele fica no final? 1 dúzia, né? Vamos caminhar de trás para frente. Isso? Dá para chutar? Como a gente fez com... Chutar não, pesquisar, né? Chuta um valor e vai vendo, dá. Mas vai dar muito trabalho. Esse método de pesquisa é muito bom para computador, que vai fazendo conta rápida, a gente vai atribuindo valores. Para a gente isso aí vai dar trabalho. Vamos direto de trás para frente resolver esse problema. No final, São Malaquias ficou com 1 dúzia. Mas ele ficou com 1 dúzia depois que ele vendeu metade mais meio. Metade dos ovos que ele possuía mais meio. Então, quanto é metade dos ovos que ele possuía na terceira venda? Metade dos ovos é 12,5. Metade é 12,5, ele vendeu metade mais meio, ele vendeu 13 e ficou com 12. Então, metade é 12,5.
Se metade é 12,5, então antes da terceira venda ele tinha 25 ovos. Vende metade, 12,5 mais meio, vende 13 e fica com 12. 25 ovos. Segunda venda, 25 ovos. Terceira venda, antes da terceira venda, 25 ovos. Agora, esse 25 ovos é o que sobrou da segunda venda. Se é o que sobrou da segunda venda, na segunda venda ele vendeu também metade mais meio. Então, metade vai ser 25,5. Tá certo? 25,5 vai ser a metade, porque ele vende 26, metade mais meio, e fica com 25. Tá certo? O que significa que antes da segunda venda ele tinha 25 vezes 2, 51 ovos. 51 vende metade, 25,5 mais meio, ele vende 26, fica com 25. Vende metade, 12,5 mais meio, vende 13 e fica com 12. Então, antes da segunda venda, 51 ovos. 51 ovos foi o que sobrou da primeira venda. 51 ovos foi o que sobrou da primeira venda. O que significa que metade vai ser 51,5, porque ele vendeu metade mais meio. Tá certo? Ele vendeu, na verdade, 52 e ficou com 51. 51,5 metade, ele tinha antes da primeira venda 103 ovos. 103 vende metade mais meio, vende 52, fica com 51. Vende metade mais meio, vende 26, fica com 25. Vende metade mais meio, vende 13, fica com 12. Resposta 103.